Olá, muito bom dia. Bom dia. 6 segundos. Esse é o tempo médio que as pessoas têm para atravessar uma rua em São Paulo. Um levantamento feito em 14 cidades grandes mostra que os pedestres esperam muito e precisam correr para não perder o sinal verde. Um risco grande, principalmente para os idosos. Eu não quero morrer, não. Quero ser tomate, não, né? Quero viver. Uma menina de 5 anos é a 6ª criança morta por bala perdida no Rio só este ano. Kathleen foi atingida a caminho da escola, na zona oeste da cidade. Manifestantes reabriram essa madrugada a fronteira entre Brasil e Bolívia, que mantinham fechada há 3 semanas. A senadora da oposição, que se proclamou presidente, divide opiniões no país. Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro anunciar a criação de um novo partido, a disputa agora é para ver quem fica com os quase 80 milhões de reais a que o PSL tem direito do fundo partidário. E uma pesquisa inédita revela que metade dos jogadores negros do Brasil já sofreu com racismo no futebol. Hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. Bom Dia Brasil está começando agora. A senadora que assumiu o poder na Bolívia começa o governo provisório em meio a comemorações e protestos de setores da sociedade descontentes com a renúncia de Evo Morales. Chico. Juliana, a posse de Jeanine Áñez e a crise política na Bolívia também dividem os países da Organização dos Estados Americanos. Depois de sessões no Senado e na Câmara sem quórum, Jeanine Áñez se declarou presidente e prometeu convocar eleições o mais rapidamente possível. Deputados e senadores do Movimento ao Socialismo de Evo Morales alegaram que tentaram participar das sessões, mas disseram que foram impedidos de chegar por causa dos bloqueios de opositores nas estradas. O cargo estava vago desde domingo, quando Evo Morales, o vice e os presidentes e vices do Senado e da Câmara renunciaram. A primeira reunião de Jeanine foi depois da posse, com a cúpula militar que pressionou pela saída de Morales. Ela ganhou apoio também dos líderes da oposição, que radicalizaram os protestos, como Luiz Fernando Camacho. Ele defendeu a punição dos parlamentares que não validaram a sucessão presidencial. Partidários de Evo Morales prometem continuar nas ruas até que ele seja reconduzido ao cargo. E ontem voltaram a enfrentar as forças de segurança. Morales chegou ontem ao México na condição de exilado político. Quando desembarcou, voltou a dizer que sofreu um golpe de Estado cívico, político e policial. Começou o golpe de Estado. Na reunião da OEA, a Organização dos Estados Americanos, o representante americano disse que era ridículo falar em golpe porque foi o governo de Evo Morales que desrespeitou a Constituição e tentou ficar no poder depois das eleições consideradas irregulares pela OEA. Os Estados Unidos lideram um grupo de 15 países, entre eles o Brasil, que apoiam a senadora Jeanine Áñez e pedem uma saída para a crise respeitando a Constituição boliviana. México e Uruguai estão entre os países que não assinaram o documento. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, considerou o posicionamento dos Estados Unidos um retrocesso contra governos eleitos democraticamente. A fronteira entre Brasil e Bolívia, em Corumbá, em Mato Grosso do Sul, foi reaberta essa madrugada. Durante 3 semanas, manifestantes contrários a Evo Morales impediram a passagem de veículos entre os dois países. Segundo a Associação Comercial de Corumbá, o prejuízo para os comerciantes brasileiros passou de 6 milhões de reais. E falando aqui do Brasil, mais a notícia da tragédia nossa de cada dia. Uma menina de 5 anos morreu depois de ser baleada quando ia para a escola no Rio de Janeiro. Kathleen Gomes é a 6ª criança morta por bala perdida no estado só neste ano. Eric Rianelli tem mais informações aqui do Rio para nós. Bom dia, Eric. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A menina Kathleen Gomes, de 5 anos, foi baleada quando caminhava para ir à escola ontem às 2 da tarde em Realengo, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram aos investigadores que 2 homens desceram de um carro numa praça atirando em direção a um adolescente. O adolescente morreu na hora, a menina estava acompanhada da mãe, a mãe não se feriu. Ela foi socorrida no Hospital Municipal Albert Schweitzer, no Rio, em Realengo. Foi operada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda não há informações sobre o enterro da menina. Chico. Tragédia, Eric. E o adolescente também, né?
E a Polícia Militar do Paraná apreendeu 1.200 pés de maconha em Curitiba, dentro de 2 casas. 5 pessoas foram presas. As casas funcionavam como estufas. Em uma delas havia pés de maconha cultivados em quase todos os cômodos, com temperatura e luz adequadas para cada fase da planta. O dono foi preso. Na segunda casa, 4 pessoas foram presas. Os policiais chegaram aos locais a partir de denúncias anônimas. Um grande incêndio atingiu um galpão onde ficam guardados os carros do governo de Pernambuco, na região central do Recife. A fumaça preta podia ser vista de longe. Segundo os bombeiros, o fogo começou por volta das 9 da noite de ontem e destruiu 150 veículos. Os bombeiros levaram 2 horas para apagar o fogo e ninguém ficou ferido. Um drama para os pedestres. Um levantamento feito em várias cidades do país mostra que o tempo para atravessar um sinal de trânsito é muito curto, o que já não combina com a nossa realidade. 1/4 dos brasileiros já tem mais de 50 anos. A gente conversa agora com a Glória Vanik, em São Paulo. Bom dia, Glória. Qual o tempo médio para atravessar a rua? Bom dia, Juliana, Chico. Bom dia para todo mundo. Aqui em São Paulo, Juliana, a média de sinal verde para o pedestre é de 6 segundos apenas. Quem tem um passo mais lento, como os mais velhos, reclama. Vamos ver a reportagem. O sinal verde demora tanto que a paciência do pedestre em Porto Alegre acaba e a imprudência vence. Em Recife, o semáforo em frente ao hospital virou inimigo dos pacientes. Quando a gente está esperando para abrir para a gente, demora muito. E quando a gente vai passar, é rápido. O que pedestres percebem nas ruas do país, o levantamento feito em 14 cidades confirma. Os carros têm mais tempo, mas quem está a pé espera demais e é tempo de menos para fazer as travessias. Em São Paulo, a média de sinal verde para o pedestre é de 6 segundos, de acordo com o coletivo Corrida Amiga, e o tempo de espera de 1,5 minutos. Quem já não tem tanta agilidade sofre mais. Abriu 3 vezes lá e 1 aqui. Já reclamei, não adianta nada. Eles dizem que está certo. Tem que correr. E ainda está arriscada a ser atropelada, que um dia desse quase eu fui atropelada aqui pelo motoqueiro. O que essa correria toda acaba virando é um elemento de perigo a mais nas ruas da cidade. Só entre janeiro e setembro desse ano, aqui no estado de São Paulo, 289 pedestres morreram atropelados. Mais de 50% das vítimas eram idosos. O objetivo do coletivo Corrida Amiga, que fez o levantamento, é chamar a atenção para o problema e discutir soluções que tornem as travessias mais seguras. A primeira coisa foi colocar essa questão em pauta, não naturalizar esses problemas cotidianos que os pedestres vivem nas cidades. Mas nós temos, por exemplo, Curitiba, que tem um semáforo inteligente com cartão, que a pessoa idosa com mobilidade reduzida, ela consegue aumentar esse tempo semafórico para fazer o seu deslocamento de uma forma mais confortável. É o que essas amigas que voltam juntas da ginástica em São Paulo esperam. Eu não quero morrer, não. Quero ser tomate, não, né? Quero viver. Não é? Lembrando que a população está envelhecendo e vai precisar de tempo para atravessar as ruas, né, Juliana e Chico? Pois é, cidades feitas na perspectiva do carro ao invés do cidadão, né? Obrigado, Glória. Uma pesquisa inédita revela que uma das questões que mais preocupam os brasileiros com mais de 50 anos é o dinheiro. O levantamento feito pelo Instituto Locomotiva e pela Bradesco Seguros mostra que só 37% deles estão satisfeitos com a vida financeira. E os trabalhadores desta faixa etária estão entre os que mais perderam postos de trabalho nos últimos meses. Emprego novo aos 57 anos. Sueli trabalha há quase 2 anos numa empresa de consultoria e auditoria. Eu acho que a experiência ajuda bastante, até para lidar com pessoas mais jovens ajuda bastante. E a juventude deles ajuda a você se sentir também um pouco mais jovem. É bem interessante essa integração. A empresa que contratou a Sueli criou no início do ano passado um processo de seleção para profissionais com mais de 50 anos. Empregou 5 deles. O projeto piloto deu tão certo que em menos de 2 anos foram selecionados outros 15 trabalhadores nessa faixa etária. E agora a empresa quer criar um programa para quem já passou dos 60. A gente trabalhar com profissionais com um pouquinho mais de idade, que possa
trazer experiência, equilíbrio emocional, tranquilidade, uma visão um pouco mais analítica das coisas, isso promove a diversidade. Quem estuda o mercado de trabalho afirma que é preciso estabelecer políticas públicas para estimular a contratação de trabalhadores mais velhos e ajudar na requalificação desses profissionais. As empresas devem perceber que vivência e experiência fazem a diferença e que há um grande desafio pela frente. A população está envelhecendo e precisará trabalhar por mais tempo. No mundo que nós estamos vivendo, onde a tecnologia é algo avassalador, que muda as formas de trabalho, muda as relações de trabalho constantemente, quanto mais diverso for o teu ambiente, mais bem preparado vai ser a tua equipe para receber essas transformações. Uma coisa é certa, a diversidade é a teu favor. O secretário de Trabalho e Previdência, Rogério Marinho, disse esta semana que o governo federal analisa a possibilidade de incluir pessoas com 55 anos ou mais no programa de empregos que foi lançado em Brasília. Só que o governo esbarrou em questões sobre a lei de responsabilidade fiscal e acabou optando, neste momento, por estimular trabalhadores mais jovens, gente entre 18 e 29 anos. Segundo o Rogério Marinho, eles fazem parte do grupo mais fragilizado pelo desemprego. As novas regras para aposentadoria já estão valendo. A mudança saiu na edição de hoje do Diário Oficial. Vamos dar uma relembrada nos principais pontos aqui no nosso telão? A idade mínima de aposentadoria, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Isso vale tanto para o setor privado quanto para o setor público, com regras de transição para quem já está no mercado de trabalho. Agora vamos dar uma olhada no tempo de contribuição. Olha aí, setor privado 20 anos para homens, 15 para mulheres. No setor público fica 25 anos para homens e mulheres com pelo menos 10 anos de carreira no setor público e 5 anos no cargo. Com as medidas, o governo espera economizar 800 bilhões de reais em 10 anos. Você lembra daquele dinheiro que o governo bloqueou no começo do ano para fechar suas contas? O Ministério da Economia liberou ontem. Vamos falar em Brasília com o Fábio William. Fábio, bom dia. Liberou porque entrou dinheiro no governo de algum lugar, né? De onde é que veio esse dinheiro extra? Oi, Chico, Juliana, bom dia para todo mundo. Esse dinheiro extra, Chico, veio do mega leilão do petróleo realizado na semana passada. O governo federal liberou todos os recursos que ainda estavam bloqueados do orçamento, um total de 14 bilhões de reais. O Ministério da Economia ainda não divulgou quanto será liberado para cada ministério. E o Senado aprovou o aumento do limite do saque imediato do FGTS de R$ 500 para R$ 998. Isso para quem tinha saldo de até um salário mínimo na conta quando a medida entrou em vigor, no dia 24 de julho. O texto agora segue para a sanção presidencial. Juliana, Chico e Miriam, bom dia. A Miriam já está aqui porque tem um furo aí, vem mudança no cheque especial. O Banco Central estuda medidas para reduzir a taxa de juros nessa linha de crédito, que é uma das mais caras. Então a Miriam está aqui para antecipar tudo para a gente, né, Miriam? Exatamente, Juliana, tem mudanças sendo discutidas. É uma redução de juros, mas com pedágio, né? É uma redução de taxa de juros, mas tem aí uma pegadinha, eu vou explicar. O Banco Central está estudando uma proposta dos bancos, mas tem outras propostas sendo estudadas para derrubar essa taxa de juros do cheque especial, que é 307% ao ano, uma coisa completamente fora de propósito. E então, a ideia que os bancos levaram e que o Banco Central analisa, mas tem que passar pelo Conselho Monetário Nacional, é cobrar uma taxa mensal de todos os clientes. Todos os clientes que têm o limite do cartão, que têm o limite de cheque especial, mesmo que você não use, você pagaria uma tarifa. Ou um percentual do limite que está disponível para você, ou um valor fixo por mês. Então, isso aí faria com que todos os clientes do banco pagassem para que aquele que vai usar pagasse menos. Bom, isso aí tem um defeito, porque pergunta assim,
para os clientes o que eles podem fazer para derrubar a taxa de juros do cheque especial e não pergunta aos bancos o que eles podem fazer para reduzir essa taxa completamente fora de propósito. Ontem, a Caixa diminuiu a sua taxa de juros e todo mundo ficou meio com uma pulga atrás da orelha, porque no governo Dilma já teve isso. A Caixa abaixou a taxa de juros, mesmo sem discutir, sem analisar, e depois fez por ordem do governo, então ficou com medo de estar parecido com isso. Mas o governo está passando por essa área de crédito está passando por muitas mudanças interessantes, e eu conversei longamente com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ele falou, por exemplo, entrada de novas fintechs, aquelas são empresas de tecnologia no mercado de crédito. Entraram 13 e tem mais 20 querendo entrar. Mas o mais interessante é mudanças que favorecem as cooperativas de crédito. Elas hoje têm 7% do mercado de crédito do Brasil e ele quer que chegue a 20%. E você sabe o que ele disse? Ele me disse que alguns bancos grandes reclamam que cooperativa já está abrindo agência na Faria Lima. Ele falou, mas eu quero mesmo que elas cresçam, né? Para ter mais participantes desse mercado. Uma das formas é regulação para que entre mais ofertantes do mercado de crédito e as taxas possam cair. Algumas já caíram, mas tem essas aberrações como o cheque especial e o crédito rotativo. Ver se os bancos abrem mão dos seus lucros estratosféricos também, né, Miriam? Estratosféricos. Uma outra medida estudada pelo Banco Central é o mutirão para renegociar as dívidas com os bancos. É bem interessante, ele também me falou sobre isso, está conversando com os bancos sobre um mutirão que tem um desenho interessante esse projeto, que é o seguinte, durante uma semana ele abre um horário além do horário normal bancário, ou então abre no sábado, se for possível negociar isso com o sindicato, e nesse período ele vai atender apenas os endividados, os muito endividados. Eles vão negociar, os bancos vão oferecer mais prazo, taxas menores, descontos, mas tem um compromisso, eles vão fazer o compromisso de fazer um curso de educação financeira, me disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele falou que se inspirou nos Estados Unidos, quem faz infração de trânsito acaba renegociando a sua multa desde que faça um curso de trânsito novamente. Então isso ele acha, e ele tem razão, que no Brasil todas as faixas etárias, todas as faixas de renda precisam de educação financeira. O Brasil passou por hiperinflação, juros altos demais, muitas anomalias. Então, curso de educação financeira é um assunto que tem, inclusive, um grupo de trabalho no Banco Central para estimular isso, para todo mundo aprender a usar o dinheiro e se proteger das armadilhas, né? Algumas das armadilhas estão nos próprios bancos. São muitas, Miriam, muitas. Obrigado. Obrigada, Emília. Bom dia para você. E agora a gente fala da previsão do tempo. A Sabina Simonato já está a postos. O que a gente destaca hoje, hein, Sabina? Oi, Chico. Bom dia para você, Juliana, Miriam. Bom dia a todos. Olha, o calorão no Nordeste e o tempo firme. Destaques hoje, viu? Por outro lado, no Centro-Sul, quem manda são os temporais. Aí com raios, ventania e queda de granizo. Aquele pacotão completo. É toda essa área que a gente destaca aqui no mapa. Então, atenção para você que está em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Previsão de muita chuva também no sul da Bahia e aqui, olha, leste do Espírito Santo. Aliás, em Vitória, durante a madrugada, já choveu mais de 100 milímetros. A gente tem imagens de lá, hoje a máxima não passa dos 25, continua chovendo e tem chuva ao longo do dia todo. Já no norte e em boa parte do centro-oeste, previsão de pancadas isoladas que vêm à tarde, mas podem ser fortes. Norte de Minas, Distrito Federal e Goiás, com tempo firme, ar seco e sem previsão de chuva. Hoje, olha, Goiânia terá máxima de 36 graus, 1 grau a mais que Cuiabá, com 35, mesmos 35 para Belém, São Paulo e Rio, com 28 e 39 em Teresina, atenção, porque amanhã tem mais chuva prevista, viu? Nós separamos aqui 3 capitais, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente vai monitorando tudo, vocês fiquem ligados. Até amanhã, viu? Chico, Juliana. Obrigada, Sabina. E uma onda de frio fora de época derrubou a temperatura nos Estados Unidos. Na madrugada, cidades como Chicago bateram recorde negativo para a época. O outono ainda nem completou um mês e boa parte dos Estados Unidos já está debaixo de neve.
Em Pittsburgh, as escolas ficaram fechadas. Nas estradas, todo cuidado é pouco para não acabar como Keith. É a primeira neve da temporada e as estradas ainda não foram limpas. Em Detroit, o gramado precisou de um trato antes do pontapé inicial. Apesar do capricho, os donos da casa levaram de 2-0. Mas a cidade bateu um recorde de 94 anos. É a primeira vez que o acúmulo de neve chega a 20 centímetros na segunda semana de novembro. No estado de Minnesota, os agricultores correm para colher o milho antes que as espigas congelem no campo. Dentro dos silos, eles precisam de gás natural para secar as espigas. Mas as temperaturas 20 graus abaixo da média para essa época do ano obrigaram o governo a suspender o fornecimento de gás para as lavouras, para garantir que os estoques durem o inverno inteiro. Aqui em Nova York não nevou, mas a temperatura caiu 14 graus num único dia. Pela manhã, os termômetros marcavam 11 graus positivos e o dia está terminando com 3 graus abaixo de zero. Agora, o jeito é torcer para que a primavera também adiante e que lá para abril a gente já possa estar curtindo um calorzinho. E depois do intervalo, a gente fala do homem acusado de racismo em Minas por ofender o segurança num jogo de futebol. A preocupação com lixo nas ruas nessa época de chuva. O esquema de segurança em Brasília para receber líderes de países emergentes. E as principais notícias dessa quarta-feira aqui em São Paulo. Agora são 8h21. A gente volta em instantes com Bom Dia Brasil. Estamos de volta e para falar de um problema que se repete em várias cidades do país toda vez que chove forte. O lixo espalhado pelas ruas aumenta o risco de alagamentos. Glória, para piorar, um relatório mostra que o investimento nos serviços de limpeza caiu no ano passado, né? Pois é, Juliana e Chico, enquanto houve um aumento de 1% na geração de lixo de 2017 para 2018, os recursos investidos na área caíram 1,74% no mesmo período, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. É lixo até onde a vista alcança. E acredite, aí embaixo tem água. Esse é o rio Beberibe, que fica entre o Recife e Olinda. Eu moro aqui há 36 anos, nunca aqui se viu o peixe passar. E quando chove, fica pior. A água não consegue escoar e sobe. A água invade a casa de todo mundo e todo mundo tem prejuízo. Isso é todo ano, é assim. O lixo contamina a água dos rios, entope bueiros. Durante a chuva forte essa semana, no Rio de Janeiro, dava para ver latas e sacos plásticos boiando no alagamento. O Brasil produz 79 milhões de toneladas de lixo por ano, 216 mil toneladas por dia. Em cerca de 92% das moradias tem coleta porta a porta, segundo a Associação das Empresas de Limpeza Pública. Mas em muitas cidades, o que a gente vê é isso, lixo descartado de qualquer jeito. Existem alguns bairros que realmente têm ou um espaçamento no serviço de coleta, ou realmente uma não cobertura na porta de casa. Isso acaba criando o que nós chamamos de pontos viciados, em que a população acaba abandonando esse resíduo na calçada, em terrenos baldios ou até mesmo na beira de córregos. Em São Paulo, flagramos um descarte irregular na Zona Leste. Por que vocês estão jogando lixo aqui? Fechado, tá fechado lá. Fechado aonde? O ecoponto? Não tá não, tá aberto. A apenas 200 metros dali está um ecoponto, um local de recolhimento de recicláveis e entulho da prefeitura. Vamos ver agora o que aqueles homens acabaram de jogar aqui na calçada. Olha, são vários sacos com resto de construção. Tem pedaço de concreto, tem resto de piso. A impressão que a gente tem é que eles foram contratados por alguma empresa ou uma pessoa para retirar o entulho de construção, de reforma, e acabaram jogando aqui, ó. Tem mais sacos que eles jogaram também. Todo esse material desperdiçado pode virar lucro para empreendedores e emprego para muita gente. Para esse empresário, o lixo é precioso. Há 4 anos ele criou um programa que recicla resíduos de mais de 40 salões de beleza e transforma itens como o esmalte e o aerosol em combustível para máquinas. São 42 toneladas de lixo recicladas por ano. O caminho é esse, é convencer, é dar educação para as pessoas que realmente é preciso reciclar para a gente ter um futuro, né?
As prefeituras do Rio de Janeiro e de São Paulo disseram que fazem limpeza periódica em bueiros e galerias. A Prefeitura de Olinda afirmou que a limpeza do rio Beberibe cabe ao Estado, que respondeu que cabe aos municípios. A Prefeitura do Recife diz que limpa os canais pelo menos uma vez por ano. Juliana e Chico. Obrigado, Glória. E em Minas Gerais, a polícia vai indiciar por injúria racial, quer dizer, por racismo, aquele homem flagrado ofendendo um segurança durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro neste fim de semana passado. Aline Aguiar, bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, Juliana. Bom dia a todos. Um dos homens que aparecem nas imagens confessou ter ofendido a vítima. O outro, irmão dele, flagrado gritando com segurança, negou as acusações. Os dois irmãos estiveram ontem na delegacia, acompanhados por uma advogada. Os depoimentos duraram menos de 1 hora. A delegada que investiga o caso disse que vai indiciar Adriere Siqueira da Silva pelo crime de injúria racial. Ele assumiu que xingou, mas disse que se arrependeu. Na hora eu já tive o arrependimento. Na hora. Por que você não pediu desculpa para ele? Na hora, por causa dos ânimos exaltados ali. A única coisa que eu quero declarar é que realmente eu não sou racista. Tenho parentes que são negros. O meu cabeleireiro há 10 anos, ele é negro. Então a minha declaração é essa, um pedido de perdão a todos. Bom, o indiciamento de Natan Siqueira da Silva, de 28 anos, vai depender das imagens gravadas no Mineirão. Testemunhas disseram que ele chamou segurança de macaco. O Atlético Mineiro disse que os dois foram desligados do programa de sócio-torcedor do clube e o Globoesporte.com fez um levantamento sobre o racismo no futebol brasileiro. Quase 50% dos jogadores e treinadores que se identificam como negros afirmam que já foram vítimas de racismo, normalmente no estádio. Natália está aqui com a gente. Estou aqui, Glória, para a gente falar um pouquinho do trânsito na capital. Quem passou agora cedo pela Avenida do Rio Pequeno deve ter levado um susto, porque eles viram a seguinte cena. Dá só uma olhada, uma Kombi pegando fogo. E isso aconteceu num posto de combustível. Aparentemente, ela pegou fogo quando estava bem do lado da bomba. Colocaram na calçada. Felizmente, os bombeiros chegaram rapidinho e controlaram esse acidente, tá? Não teve grandes consequências para o trânsito. Foi um bloqueio momentâneo na Avenida do Rio Pequeno, ali perto da Avenida da Escola Politécnica, na zona oeste da capital, tá? E teve um acidente também na Avenida Interlagos. Esse sim com consequências para o trânsito, que eu atualizo daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom, Natália. Obrigada, viu? E já a gente mostra os preparativos em Brasília para o encontro dos BRICS, as principais economias emergentes do mundo. Traz também outras notícias aqui de São Paulo, agora 8h30 em pontinho para você. Tem um esquemão de segurança preparado e já montado em Brasília para receber os chefes de Estado das principais economias emergentes. Vamos falar em Brasília com a Raquel Porto Alegre, que ela tem informações dessa reunião de cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Bom dia, Raquel. Oi, Chico, bom dia para você, para a Juliana e para todos. Olha, 10 mil militares foram escalados para fazer a segurança aqui da Esplanada dos Ministérios, que hoje está fechada para carros, inclusive é ponto facultativo para os servidores públicos. E quem desce a pé aqui na Esplanada dos Ministérios precisa passar por uma revista antes de seguir em direção ao Palácio do Itamaraty, que é justamente onde vão acontecer todas as reuniões e encontros do bloco, do BRICS, do presidente Jair Bolsonaro com os chefes de Estado dos países que formam o bloco. Alguns países já chegaram, algumas delegações já chegaram aqui a Brasília, já desembarcaram e além do Brasil fazem parte do bloco também Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião vai começar logo mais aqui em Brasília. Essa é a 11ª reunião da cúpula do BRICS e, além de o futuro do bloco, de discutirem o futuro do bloco, os chefes de Estado devem discutir também a situação da Venezuela e da Bolívia. Chico e Juliana. Chico e Juliana seguem para todo o Brasil e a gente continua aqui para São Paulo com a Sabina Simonato para saber se tem algum alerta de chuva forte para hoje, Sabina. Tem sim, Glória. Bom dia a você, bom dia para todo mundo. Praticamente em todo o estado, dá só uma olhada. Tem previsão de chuva forte, chance de temporal no oeste, vocês estão vendo aí em laranja. Pegando Presidente Prudente, na capital, litoral e região metropolitana, é uma chuva mais isolada, mas
pode vir forte, tá? Hoje máxima só de 28 graus, só não, né? Até que bastante em relação aos últimos dias, 28 graus e chove, viu? A chuva se estende pela madrugada. Quer saber de amanhã? Quero. Amanhã continua a previsão de bastante chuva, porque tem uma baixa pressão se formando, mas a gente conversa mais depois sobre isso. E olha, quem já tá pensando no feriado, o feriado começa com bastante chuva. Quinta e sexta, só firma no sábado e domingo, tá? Tá bom, então, Sabina. Obrigada, viu? De nada. E o número de feminicídio aumentou por quase 30% em São Paulo. Você lembra, né? Feminicídio é o assassinato de mulheres motivado normalmente por sentimento de posse, ciúme ou só pelo fato de ser mulher. De janeiro a setembro desse ano foram registrados 119 casos. No mesmo período do ano passado foram 94, um aumento de 27%. 54 acusados foram presos em flagrante e esse levantamento foi feito pelo G1 e pela Globo News. Natália Ariade já está aqui com a gente de volta. Estou de volta, Glória. Quero falar um pouquinho mais sobre aquele acidente que eu mostrei rapidinho na participação anterior, lá na Avenida Interlagos, que aconteceu agora cedo, né, Glória? Foi um acidente envolvendo 2 carros e uma moto. Quando o Globocop fez essas imagens, o socorro já estava por lá, tinha interdição de uma faixa. Agora a gente vai atualizar a situação aqui na tela do Waze, olha. Trânsito nesse momento por lá, Glória. Ainda tem bastante congestionamento, tá vendo? Principalmente no sentido da Washington Luiz, para quem está indo então da Avenida Interlagos em direção ao aeroporto de Congonhas. Também chama atenção o trânsito aqui, ó, Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Estaiada, Glória. Obrigada, Natália. E a seguir, a disputa no PSL. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai deixar o partido e disse que muita gente vai com ele. Agora são 8h38. A gente volta em instantes com Bom Dia Brasil. Ficou para a semana que vem a votação da emenda à Constituição que traz de volta a prisão após condenação em segunda instância. A gente volta a conversar com o Fábio William, porque a discussão esquentou, né, Fábio? Esquentou sim, viu, Juliana? Esquentou e foi demorada. Quem quer de volta à prisão depois da segunda instância tenta encontrar a melhor forma jurídica de fazer isso. Ontem, depois de 12 horas de trabalho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encerrou a discussão da proposta. A sessão terminou depois das 11 da noite. Difícil foi segurar os deputados até o final. Era dia só de discursos, contra e a favor. Semana que vem tem votação. A proposta, que mexe no artigo 5º da Constituição, é alvo de resistências porque muitos entendem que ela viola o princípio da presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea, ou seja, só pode ser alterada por uma constituinte. Por isso, o autor da PEC, deputado Alex Manente, segue tentando as 180 assinaturas de apoio para uma nova proposta que mudaria 2 artigos da Constituição. O 102, que trata dos recursos ao Supremo Tribunal Federal, e o 105 dos recursos ao Superior Tribunal de Justiça. Esses 2 recursos passariam a ser uma nova ação. O julgamento terminaria na segunda instância, que seria considerada o trânsito em julgado, que hoje só termina depois dos recursos serem julgados pelo Supremo. Esse recurso sobe e dura 7, 8 anos para ser julgado no Supremo ou no Superior. E isso é o que posterga o início do cumprimento de pena da condenação da segunda instância. Em 2011 e 2018, essa proposta foi discutida no Senado, mas acabou arquivada. Tinha sido inspirada em uma sugestão do ex-presidente do Supremo, César Peluso. Deputados também avaliam alterar o Código de Processo Penal e resgatar o assunto no projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E no Senado, o debate sobre a prisão em segunda instância vai entrar na pauta da Comissão de Constituição e Justiça na semana que vem. Senadores se movimentam para juntar num só 5 projetos de lei que mudam artigos do Código de Processo Penal. Parlamentares avaliam que esse seria um caminho mais rápido para resgatar a prisão depois da sentença em segunda instância. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, disse que já dá para escolher um relator na próxima semana. Avançamos no sentido de ter o compromisso do presidente do Senado, que aprovado o texto na CCJ, ele estará colocando para pautar no plenário.
Das alternativas em discussão para retomar a prisão em segunda instância, a que tem o processo mais rápido com tramitação mais simples e que exige um número menor de votos é a que prevê mudanças nos artigos do Código Penal. Juliana, Chico? O Fábio, tem mais um assunto aí de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai sair do PSL, vai criar um novo partido, né? E isso é uma crise que provocou um racha em vários parlamentares que agora estão ameaçando deixar o PSL. Eles querem, Chico, seguir o presidente. Mas no caso dos deputados, eles precisam esperar a criação do novo partido para depois fazer a mudança, senão eles perdem o mandato. A crise no PSL, que culminou agora na saída de Jair Bolsonaro, se arrasta desde fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro vai terminar o primeiro ano do mandato, provavelmente sem partido. Ele confirmou ontem que está deixando o PSL e vai criar uma nova legenda, a Aliança pelo Brasil. Anunciou a saída a um grupo de deputados que ficaram junto do presidente na briga interna do PSL, que colocou em lados opostos bolsonaristas e bivaristas, os que defendem o presidente do partido, Luciano Bivar. Comunicou que, assim como um casamento acontece, pode acontecer uma separação. Foi bom enquanto durou, mas que era inevitável essa separação. O novo partido deve levar ainda alguns meses para ser criado. E os deputados que querem deixar o PSL para acompanhar o presidente terão que esperar. Eles podem enfrentar um processo e até expulsão do PSL. Isso porque o cargo de deputado pertence ao partido. Atual líder do PSL na Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro, sabe que tem de esperar, mas já andou publicando mensagens nas redes sociais citando o nome do novo partido. O irmão mais velho, Flávio Bolsonaro, que por ser senador tem liberdade para trocar de partido ou mesmo ficar sem legenda, foi o primeiro a formalizar o pedido de desfiliação do PSL. Os bolsonaristas dizem que cerca de 29 deputados do PSL querem migrar para o novo partido quando puderem. Hoje, o PSL tem 52 deputados. É a segunda maior bancada da Câmara, com uma bolada de fundo partidário que chega a quase 80 milhões de reais. Se mudarem de partido, os deputados podem perder esses recursos. Se trouxer o fundo é bom, por uma questão de justiça, porque o injusto é você ter sido eleito, sair do partido e ficarem tão poucos deputados no PSL e eles terem esse fundo todo à disposição dele. E o lado bom de sair sem fundo é que você realmente atrai as pessoas que são mais conectadas através das ideias. Representante dos bivaristas, o deputado delegado Valdir, que perdeu a liderança do partido no auge da disputa interna, diz que não haverá prejuízo nas votações mais importantes, mas atacou. Penso que o presidente abandona seus soldados, porque ele pode sair imediatamente, mas já os demais parlamentares não podem. Inclusive, nós temos 19 deles que estão sendo processados no Conselho de Ética do partido e poderão ser advertidos ou até expulsos. O presidente do PSL, Luciano Bivar, não quis se manifestar sobre o assunto. Juliana, Chico? Obrigada, Fábio. E essa crise entre o presidente e o PSL traz mais turbulência no cenário político. Agora a gente vai conversar com Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, bom dia. Qual foi a reação no Congresso para essa saída e essa criação desse partido? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Olha, você tem ali um clima de expectativa, porque a avaliação no Congresso Nacional é que o presidente Jair Bolsonaro ele dá uma sinalização negativa para o Congresso Nacional, porque se ele faz isso com o próprio partido por qual ele se filiou e se elegeu, imagina com as demais legendas. Então você cria assim um ambiente de expectativa de que não há uma boa relação entre Planalto e Legislativo. Mais do que isso, você tem o presidente Jair Bolsonaro passa a mostrar um projeto muito personalista, porque ele já mudou passou por 8 partidos e agora está criando uma nova legenda. Lembrando que até o mesmo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, falou do excesso de partidos. Então, muitos se questionam, não seria melhor tentar encontrar uma legenda já existente nessa infinidade de legendas no Brasil? Fica essa pergunta.
Camarote, agora outro assunto que a gente já falou dele aqui hoje, né, que está provocando reações aí, é essa volta à luta para fazer voltar à prisão em segunda instância. Teve gente que chegou a defender uma nova constituinte, é isso mesmo? Foi o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Chico. Isso causou uma forte reação, até mesmo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. O presidente Davi Alcolumbre, ele propõe isso, e isso foi visto como uma espécie de cortina de fumaça para fugir do debate da prisão a partir da condenação em segunda instância. Mas o que eu ouvi de um integrante da Suprema Corte foi o seguinte, Chico, que não se brinca com algo tão sagrado, não se vulgariza algo tão sagrado como a Constituição, que só é convocada uma nova Constituinte depois de um período de interrupção, de um período que precisa uma refundação do país. Então, que não é o que está acontecendo. O Brasil está em plena democracia, bem diferente de quando foi, da época da ditadura, que teve uma interrupção institucional e depois, com a redemocratização, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Então, esse foi um alerta que eu vi de vários setores aqui em Brasília. Chico, Ana, Juliana. Ok, obrigado, Camarote. Agora a gente faz um pequeno intervalo e volta a falar de esporte. Você vai conhecer o homem mais rápido do atletismo paralímpico. Nosso Bolt é o Petrúcio Ferreira. Agora são 8h51, horário de Brasília. O Brasil brilhou ontem no Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, viu? Com direito a novo recorde de um paraibano que andou repetindo o gesto do homem mais rápido do mundo. Usain Bolt! Esse raio já caiu muitas vezes, pulverizando recordes mundiais. E não é que um outro raio foi parar no atletismo paralímpico? Meio raio. O raio completo é o Bolt. Eu sou meio raio, então, agora. Na semifinal dos 100 metros da classe de amputados de membros superiores, ele fez a marca de 10 segundos e 42 centésimos e passou a ser o homem mais rápido do atletismo paralímpico de todos os tempos. Faltava a final, 10 e 44, ouro, bicampeonato mundial e vaga para Tóquio. Era essa a minha meta, buscar o paralímpico mais rápido do mundo. E agora é buscar melhorar minhas próprias marcas agora. Apesar de ser o paralímpico mais rápido, eu pretendo fazer melhores marcas daqui para frente. Sem dúvida, o Petrúcio é o cara desse Mundial, mas ele não brilhou sozinho na noite de Dubai. É só dar uma olhada no pódio, ó. Ouro, prata e bronze para o Brasil na mesma prova. Washington Júnior estreou com a prata. Já o bronze de Johansson Nascimento foi a 11ª medalha dele em mundiais. Pódio triplo. Acabou, Bom Dia Brasil. Para rever isso tem o Globoplay, essa velocidade toda, né? Glória, hoje é meu último dia aqui nessa nave espacial maravilhosa do Bom Dia Brasil. Amanhã o Chico vai estar aqui sozinho. Pois é. E eu tô aqui, substituindo o Rodrigo um pouquinho. E olha, aqui em São Paulo, gente, 2 mulheres foram presas ontem à noite com mais de 1.000 cartões clonados. A dupla foi detida testando os cartões numa agência bancária. As mulheres disseram que receberiam R$1 por cartão desbloqueado. Uma das mulheres já tinha sido presa pelo mesmo crime há 1 mês. A polícia investiga o caso. Tá aí, ó. Bom dia pra todo mundo. Até amanhã, Chico, então. Um bom descanso, Até amanhã. Juliana. Tô aqui, firme. Atenção, estudantes! O Ministério da Educação divulga hoje o gabarito oficial das provas do Enem e os cadernos de questões que vão estar disponíveis no site oficial do exame. Os resultados individuais, esses vão demorar mais, vai ter que segurar aí a ansiedade, só vão ser publicados em janeiro. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. A Vale foi condenada a indenizar em mais de R$8 milhões os parentes de 4 pessoas que morreram no desastre da mineradora em Brumadinho em janeiro. Elas estavam na pousada Nova Estância, que foi destruída pela onda de lama. Entre as vítimas havia uma grávida de 19 semanas. A Vale pode recorrer, mas disse que ainda não foi notificada da decisão. Boa quarta para vocês. Faltam 3 semanas para o início da COP25 em Madrid, a Conferência Internacional sobre Mudança Climática.
O evento ia ser no Chile, mas mudou de lugar por causa da crise política no país. E a ativista sueca Greta Thunberg, que num viagem de avião para reduzir os danos ao meio ambiente, conseguiu uma caroninha nos Estados Unidos para comparecer à conferência. Ela encontrou uma família australiana que ficou famosa na internet por dar a volta ao mundo num veleiro e vai chegar a tempo. A COP25 começa dia 2 de dezembro e vai até o dia 13. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, Chico, Juliana. A gente se vê no telão aqui, né? Tá certo. Pois é. E cadê o Mais Você?